E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Núcleo Celular, aula 1. Meu amorzinho, meu fofinho, minha fofinha, coisa mais querida da minha vida, finalmente saímos do citoplasma, aquela parte gigantesca de organelas, de síntese proteica, respiração celular, fotossíntese, só de falar dá um ciricutico. Agora a gente vai entrar no núcleo celular. O que eu vou fazer? Eu tava vendo aqui a tua apostila nessa minha pequena tela e ela tá bem completinha, bem bonitinha. Então, diferente de começar com o slide, abre aí a tua apostila na página volume 2, na página, vou te dizer, 23, tá? E a gente vai acompanhar aqui algumas coisinhas e outras, alguns detalhes. A gente vai escrever a moda colégio, aonde na nossa lousa aqui. Outras eu vou mostrar imagens, daqui a pouco a gente vai começar com slides, a gente vai fazendo de tudo um pouco. Então, meu amor, o que tu tem que saber sobre o núcleo celular? Amor, primeiro, vamos começar desenhando. Ih, bati aqui na minha boca. Lembra que antes, quando a gente falava de núcleo celular, eu te dizia assim, ó, quando a gente falava de célula, eu falava assim, ó, amor, faz assim, ó, desenha a célula grande e o núcleo piquitiquitinho, porque o que é importante é a membrana, é o citoplasma? Pois não. Agora chegou a hora do núcleo. Então a gente vai desenhar uma célula, que é linda, aqui ó, que eu não sei fazer nem bolinha, e o núcleo vai ser a principal parte. Então a gente vai ver as estruturas que formam o núcleo, as principais partes, a função de cada uma e saber qual é a real do núcleo. O núcleo tem material genético e o material genético comanda a síntese proteica. E lembra que a síntese proteica, a proteína é uma das minhas tatuagens, por quê? Porque tudo na célula é proteína, tudo! Ou as enzimas, que são aquelas menininhas que fazem os processos metabólicos de digestão, de respiração, de tudo mais, de produção de energia, ou formam as próprias estruturas. Então é o núcleo que comanda toda a célula. O núcleo que participa da divisão celular, que a gente vai estudar aqui também. Então antes a gente ver, pausa aqui, o núcleo e suas partes, vamos olhar na tua apostila as partes introdutórias, tá? Nem vou te falar ainda das estruturas que formam o núcleo, né? Mas coisas interessantes sobre algumas células. Por exemplo, aqui, ó. Ali, ó, forma e número de núcleos celulares. Normalmente, o núcleo costuma acompanhar o formato da célula. Normalmente. Porque a gente vai ver, por exemplo, a célula do neurônio, que tem formato estrelar. O núcleo não é estrelar. A gente vai ver células que não têm núcleo. Como assim? Então é aqui que a gente vai ver nessa introdução. Olha ali o que a gente está mostrando, ó. Por exemplo, células epiteliais cúbicas, que são essas células quadradinhas, tem um formato geométrico. O núcleo às vezes acompanha, mas costuma ser um núcleo mais arredondadinho. Aqui, ó, os glóbulos brancos que a gente vai estudar principalmente no segundo ano, são glóbulos de defesa. Existem vários tipos de glóbulos brancos. E como que a gente reconhece no microscópio? Devido ao formato do núcleo. Quando é assim, ó, bifurcado, tem duas partezinhas, é um tipo. Tem outros que são esféricos, tem outros que parecem um fetinho ali dentro. Então, dependendo do núcleo, o cara que está ali analisando consegue perceber qual glóbulo branco ele está vendo. Existem seres vivos como os protozoários, que a gente vai estudar também no segundo ano, que são seres unicelulares, que podem ter vida livre, podem causar doenças. Aqui a gente tem o paramécio. O paramécio, ele é ele é um protozoário que tem dois núcleos, o macro e o micronúcleo. Então, observem, e aí a gente volta lá para cima. A gente estava no final da página. Olha que interessante aqui, ó, as nossas amigas hemácias, que a gente já falou sobre elas, são as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, que têm a função de carregar o oxigênio. Como a função dela é carregar o oxigênio, elas são anucleadas. Por isso elas terão um tempo de vida muito curto. A hemácia, ela logo morre e dá a formação e a multiplicação das hemácias são muito intensas porque elas têm um tempo de vida curto. Até por isso que a gente pode doar sangue, porque a gente está sempre produzindo novas hemácias. Outro detalhe importante, as nossas células aqui musculares, elas são as nossas fibras, por exemplo, você está vendo meu bíceps? Gigante, né? Eu sei, é muita malhação.
né? A galera aí do primeiro A, que come patinho de manhã para conseguir a fibra muscular, para chegar isso aqui, ó, nesse muque. Por exemplo, se o meu bíceps é desse tamanho, as fibras, ou seja, as células musculares, elas são extremamente compridas, obviamente muito fininhas também, só visíveis no microscópio, mas o comprimento delas é bem maior do que as outras, e como elas são compridas, elas são polinucleadas. Precisa ter vários núcleos para conseguir controlar toda essa célula. Se tu olha no microscópio, tu acha que tá vendo várias células, tu só enxerga os núcleos coradinhos, tá? Então, olha que interessante, tudo isso tá aí na tua apostila. Aí, meus amorizinhos, aqui já começa a falar sobre as partes do meu amigo núcleo, ó. Começa com a carioteca, cariolinfa, os nucleolos, mas eu vou fazer aqui contigo. Vamos dar um tempo na apostila, vamos pegar o teu caderno, as tuas canetas coloridas e vamos continuar. Ó, aqui a gente tinha começado com este lindo desenho super simétrico e esférico de uma célula, tá? Vai colocar aí o título núcleo celular. Quais são as partes principais de uma célula? Vou até diminuir um pouco aqui, ó, o tamanho da célula, do envoltório, porque ali eu vou precisar de um espacinho para escrever. Então, meus amores, aí está. O que a gente vai ver como principal aqui, ó? Tá enxergando? Bonitinho, tô conseguindo apoiar. Então, o que tu tens que saber? Primeiro, uma coisa que tu já sabe, o ovo, aquele ovinho perfeito que a gente fez uma maquete de célula. A gente sabe que a gente tá falando de células eucariontes. Se elas são eucariontes, elas têm um núcleo bastante delimitado pela carioteca. Então, a carioteca não é nenhuma novidade para ti, meu caro jovem aluno de Analia, que por mais que a gente não esteja se vendo pessoalmente, a gente tem se falado bastante. Então, a carioteca é a membrana nuclear, tem a função de fazer o envoltório. Uma pergunta, a carioteca, ela é totalmente compacta ou ela tem microporos? Tu já estudaste isso. Ela tem microporos, até porque a gente já estudou a síntese proteica e a gente sabe que daqui de dentro do núcleo sai o RNA mensageiro que vai lá para o citoplasma. Então, ela tem poros. Então, ela é uma camada protetora que define as células eucariontes com núcleo, né? Delimitado, e ela é formada por poros para ver o transporte de substâncias entre o citoplasma, núcleo e citoplasma. Fechou? Valeu? Anotou isso daí? Anotou? Se não, pausa, volta. Carioteca formada por poros, que tem esses poros, tem a função de permitir o transporte de substância entre núcleo e citoplasma. Outro detalhe, gente, aqui, ó, que não é detalhe, é coisa importante. Dentro do núcleo existe um ponto mais denso. Esse ponto mais denso se chama nucleolo. Nucleolo, tá vendo ali? Anotou nucleolo. Então, o núcleo do núcleo. Mas ele não é tão importante assim. O nucleolo, como se fosse o núcleo do núcleo, né? O nucleolo, ele tem a função, anota aí, função do nucleolo. Ele vai ser responsável por produzir os ribossomos. Extremamente importante saber, produção dos ribossomos se dá no nucleolo. Ele vai desaparecer quando a célula está se dividindo, vai voltar a aparecer quando a célula já tiver sido formada, tá bom? Então, o nucleolo é um pontinho mais denso que dá para perceber. Muitos de vocês nas maquetes, quem foi mais detalhista, colocou o núcleo e ainda com uma bolinha mais densa que é o nucleolo, ok? E aí, que mais? E o líquido que preenche, Analia? O líquido que preenche esse núcleo, qual é esse líquido? O líquido que preenche se chama cariolinfa. Cariolinfa, tá pegando ali o cariolinfa? Não, né? Agora pegou, não pega a minha cara, mas pega o cariolinfa. Cariolinfa ou agora. Cariolinfa ou nucleoplasma, anotou? Cariolinfa ou nucleoplasma é o líquido de preenchimento desse núcleo. Beleza, aqui estão as partes estruturais, nucleolo, carioteca, cariolinfa ou, quer que eu anote? Eu anoto para ti, nucleoplasma, lembra? Citoplasma, nucleoplasma.
As pessoas gostam mais de nucleoplasma porque é mais óbvio. No entanto, o que mais cai é cariolinfa. Então, se você aprendi a cariolinfa. Agora, gente, agora eu vou voltar aqui, anotou aí, cariolinfa, voltamos aqui. Aí eu te pergunto, tá meio ruim aqui o enquadramento. Aí eu te pergunto, deixa eu botar o meu banquinho pra cá. Aí eu te pergunto, aí o professor tá meio atrapalhado. Aí eu te pergunto, qual que é a principal função do núcleo ter o material genético para controlar as funções celulares através da síntese proteica? Anotou? Principal função do núcleo, conter o material genético que é responsável pela síntese proteica e através da síntese proteica ao controle de toda a célula. Agora, meus amores, a gente sabe que o material genético também tem a função da hereditariedade, que dentro do núcleo celular tem a carga genética, né, do pai e da nossa mãe, e que a gente vai doar para os nossos filhos e assim sucessivamente. Só que eu tenho que saber uma coisa, importante. Que coisa é essa? Como é que esse material genético se apresenta? Porque toda a vida eu vejo e eu desenho para ti que o material genético é isso aqui, ó, o DNA. E como se o DNA estivesse lá lindo e solto. Assim, o DNA é uma molécula, por mais que seja uma molécula gigante, ele precisa estar extremamente enrolado para caber aqui na nossa amiga, dentro da carioteca, no nosso núcleo. Então, o que vai acontecer? Esse DNA, ele vai se enrolar e vai formar fios emaranhados aqui, que a gente chama de... Anota isso, pelo amor de Deus! Cromatina. Então, a cromatina vai ser uns espaguetes que vai ter aqui dentro, e essa cromatina é formada de DNA, tá? De DNA extremamente enrolado em proteínas. Então, se a gente anota, ó, que célula bem bonita. Então, se a gente fosse fazer um esquema aqui, ó, a gente diria o seguinte, ó, tu precisa ter muito claro isso daqui. Deixa eu afastar. Ó, tem que ter muito claro que é o seguinte, ó, a cromatina, meus amores, nada mais ela é composta de DNA condensado. Condensado significa enrolado, aí dá vontade de comer leite condensado quando eu falo isso. DNA condensado, ou enrolado, ou espiralizado, em proteínas. E, inclusive, o nome dessas proteínas se chamam proteínas histonas, que é o que o DNA se prende para ficar ali. Só que tem um detalhe. A cromatina, ela vai estar assim, nesse formato espaguete, miojo dentro da célula, quando a célula não está se dividindo. Célula não está se dividindo. Porque, de fato, quando essa célula entrar em divisão celular, quando chegar a hora de uma se transformar em duas, que vão se transformar em quatro, que se transformar... Como é que eu vou pegar e separar esse DNA para ficar a mesma quantidade de DNA nas duas células filhas? Imagina um prato de espaguete, ó, tantos fiozinhos de espaguete para a direita, tantos fiozinhos para a esquerda. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou duplicar? Como é que... Aí, na hora da divisão celular, aí tu vai anotar isso pra gente terminar esse vídeo. Na hora da divisão celular ou da multiplicação, a cromatina, ó, a cromatina se transforma em cromossomo. Ai, Analia, cromossomo eu já tinha visto. Cromossomos felizes, né? O cromossomo eu já tinha ouvido falar. E o que é o cromossomo? É como se a cromatina tivesse assim, toda esticadinha, e o cromossomo é quando ela vai se enrolar muito mais, ó. Desenhei aqui, ó, 3 cromossominhos vindo daquelas 3 cromatinas. Por quê? É como se eu fizesse um novelinho de lã. Eu tinha um prato de espaguete ou um monte de lã aberta, sabe, né? E aí eu enrolo tudo nos pacotinhos, numas coisinhas duras tipo do miojo, assim, ó.
para eu conseguir dividir, ó, tantos cromossomos para lá, tantos cromossomos para cá na nova célula. Então, o cromossomo é a mesma cromatina na hora da divisão celular. Então, se a célula está dividindo, eu vou enxergar cromossomo, que são os pacotinhos. E se a célula está de boas na lagoa sem se dividir, eu vou enxergar um prato de macarrão. Às vezes eu não consigo nem enxergar porque está tudo misturado. Entendeu? Então, a gente sabe que aqui na nossa célula, se a célula estiver de boa, vai ser cromatina, e se ela estiver se dividindo, vai ser cromossomo. Se eu te perguntar qual é o conteúdo do cromossomo, é o mesmo da cromatina, é DNA condensado em proteínas histonas, mas é o DNA muito mais condensado, muito mais enrolado. Beleza, gente? 15 minutinhos, já tá ótimo, a gente já aprendeu um monte de coisa. E na próxima aula a gente continua. Valeu? Fechou? Amo vocês!